Bom dia então, irmãos, graça e paz ao pessoal também que vai assistir depois via YouTube, essa aula. Então nós estamos com um novo tema, iniciamos ele na semana passada, que é os desafios desse tempo, e estamos falando sobre a pós-modernidade. A primeira aula foi o nosso irmão Felipe que deu. Você pode conferir essa aula na íntegra no YouTube, no nosso canal. E na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema na contramão da cultura. Na verdade, o que nós queremos fazer aqui é trazer a nossa consciência, despertar o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre o tempo em que nós estamos vivendo, sobre em que contexto nós estamos inseridos, quais são os desafios que o nosso tempo nos apresenta, mas também quais são as oportunidades que nós temos juntamente com este tempo, oportunidades de viver a nossa fé, oportunidades de viver um relacionamento com Deus mais profundo, oportunidades de sermos diferentes e de fazermos a diferença, porque este é o nosso grande chamado em qualquer tempo em que a gente viva, é sermos sal e sermos luz. Então, com essa mentalidade é que a gente está entrando no ano que começa, está entrando neste novo tema. E o primeiro módulo é esse, Quais são os desafios do nosso tempo, deste tempo que a gente tem conhecido como pós-modernidade, Então, fazendo uma rápida revisão, na aula 1 o Felipe tratou sobre o que é esta pós-modernidade, ou como ele chamou, de uma forma muito interessante, a modernidade líquida, Então, se você quer saber mais sobre este tema, sobre esse conteúdo, entender essa aula inicial e quais foram as bases que foram dadas ali, eu convido você então no canal Regenerados, se liga aí no YouTube, as aulas estão sendo publicadas ali para que a gente possa acompanhar. Lá você vai ter todo o detalhe, as explicações que o Felipe deu, a abordagem, as reflexões, Se liga no Instagram da nossa juventude aí, do Regenerados, sempre com informações, com resumos, com os links, para você poder ir no detalhe. Aqui é apenas uma rápida revisão, ok? Muito bem. Então, só relembrando um pouco alguns conceitos. Então, essa pós-modernidade nada mais é do que o tempo histórico, O Felipe deixou claro, as coisas não acontecem assim de forma dividida. Você não termina o dia 31 de dezembro de um ano X numa condição e começa o 1º de janeiro do outro ano numa outra era histórica. Não é assim que as coisas funcionam, obviamente, Há uma certa inércia, se a gente for usar um termo aí da física, uma inércia nesses movimentos, umas zonas de intersecção. Já fomos um pouquinho para a matemática também, zonas de intersecção, entre esses tempos, as características. E na verdade você vai ter coisas hoje que são de poderiam ser encontradas em outros momentos históricos, outras classificações, Então as coisas não são assim tão estáticas no seu tempo e depois mudam completamente. Então o Felipe começou falando, e a gente vai tratar desse tempo que nós vivemos, desse contexto social em que quais são as características da sociedade atual. E lembrando que ela também vai ter bastante particularidades conforme o seu local, o seu contexto local. Pós-modernidade aqui, pós-modernidade na Alemanha, ou na Austrália, ou no Japão, são coisas diferentes, com bastante diferenças também, Como eu falei, a gente vai falar de pós-modernidade, mas com muitas características da própria modernidade, por que não dizer dos momentos anteriores, O Felipe deixou isso claro para a gente. Vão haver semelhanças e divergências, até porque
eu vejo assim que a história, ou a sociedade, ou o comportamento humano, as ideias, elas fazem um movimento meio pendular, né? E isso porque toda ação gera uma reação, né? Então você vai ter um certo momento da história, a sociedade caminhando de uma certa forma, nos seus diferentes aspectos, indo para um lado, e daqui a pouco isso reverte a uma ação contrária, ou uma ação para um outro lado, como consequência desse tempo. As coisas não duram para sempre, né? Daquela forma. Gosto também da visão desse ciclo histórico, como que as coisas desaparecem, mas daqui a pouco elas retornam, né? A gente pode ver isso em microcomportamentos, né? A gente está em plena fase de viver esse momento que a gente chama assim meio retrô, por exemplo, né? Então você vai ver no design, você vai ver na moda, você vai ver nos hábitos das pessoas, né? Nos produtos, enfim, um apelo a coisas de décadas passadas. Essas coisas que tinham quase que desaparecido retornam, quando na verdade, quando a gente você voltar no tempo, né, para aqueles que já estavam nascidos, né, que é o meu caso, se pegar ali o início dos anos 80, era uma outra realidade, tudo era muito futurista, muito moderno, né? Todo mundo queria saber do futuro, né? Nos filmes você via máquinas do tempo, sempre aquela coisa tecnológica e tal, e daqui a pouco você vê um interesse em coisas lá de trás, né? Você vai comprar uma bicicleta, você acha que bicicletas ali que talvez tenham um design dos anos 20, então é muito engraçado essas coisas, como elas vão e vêm, né? Não só produtos, mas como correntes de pensamento, elas acabam não desaparecendo. Tem coisa que a gente acha que é novo e já é milenar, né? Bom, ele trouxe também algumas questões bastante interessantes, como características marcantes do momento em que nós estamos vivendo, dessa pós-modernidade, que é a pluralidade, né? A gente vê muito marcante isso, essa questão de diversidade, pluralidade de pensamento, de comportamento, em oposição a uma certa uniformidade, né? Uma busca de abrir-se a porta para que outras ideias estejam presentes, ou outras abordagens, outros comportamentos. Outra característica do nosso tempo, uma relativização em oposição aquilo que seria absoluto, ou aquilo que seria fundamento, ou fundamental. Não, é uma relativização, um questionamento o tempo todo das coisas. Identidades móveis, né? Aquilo que era uma coisa muito característica, o exemplo que o Felipe deu, né? Identidades nacionais, não, agora você volta a ter identidades mais locais, né? Eu gosto sempre de pensar um fenômeno bastante marcante do nosso tempo, que é o trânsito religioso. Eu assisti uma palestra uma vez lá no seminário, falando como é comum hoje na sociedade uma pessoa frequentar diferentes religiões ou eventos religiosos de diferentes religiões numa mesma semana, por exemplo. A pessoa vai lá numa certa religião na segunda-feira, na quarta ela participa de uma outra coisa, depois no final de semana ela faz outra coisa, ela mesma se identifica de um outro ramo ainda. Então é muito comum deste tempo que nós estamos vivendo esse tipo de comportamento. A gente vive uma era de digitalização muito grande, né? É a era do acesso muito fácil aos dados. E como a gente comentou, o mundo ficou muito pequeno. As distâncias ficaram pequenas, até pela facilidade de deslocamento. Não apenas da informação correr o mundo quase que instantaneamente, né? Eu posso estar conectado e conversando ao vivo com uma pessoa em qualquer parte do planeta, desde que ela tenha uma conexão na internet, né? Ali, com imagem e tudo mais. Então eu percorro essa distância, né? Muito facilmente, como também os deslocamentos através dos meios de transporte, né? Então isso fez com que o mundo ficasse realmente pequeno. Eu gosto muito de ler sobre viagens e de diferentes formas de viagem. Quem deu a volta ao mundo de carro, quem deu a volta ao mundo de barco, quem dá a volta ao mundo de moto,
né? E apesar de serem muito diferentes, né, esses meios de transporte e a forma como a coisa acontece, o tempo e tudo mais, mas você vê que o mundo está ficando, ele é tão vasto, mas ao mesmo tempo o planeta está ficando pequeno, porque muita gente está percorrendo grandes distâncias, né? Nós estamos voltando a ser desbravadores e grandes viajantes, né? Que como nos séculos anteriores passados, aí, com as grandes navegações, nós também estamos explorando o mundo. Bom dia. Hello. Então, estamos voltando a explorar o mundo, né? Com esses diferentes meios de transporte, então é muito engraçado. E isso tudo traz essa globalização muito grande. Então, hoje, ao mesmo tempo que você tem certos regionalismos, você também, por exemplo, profissionalmente, a gente já não pensa mais nem em cidade, a cidade já ficou para trás, né? As pessoas se movimentam muito mais, mudam muito mais o seu local de trabalho e já pensam em trabalhos de forma não só nacional como global, né? A gente tem mesmo pessoas próximas que já trabalham conectadas com pessoas do mundo inteiro. É muito fácil hoje uma pessoa trabalhar no âmbito global, coisa que era bem diferente há um tempo atrás. Então são características desse tempo e que o Felipe, né, você assistindo lá no YouTube a aula passada, você vai ver com muito mais detalhes as coisas que ele trouxe de informação. Então acho que a grande base que ele comentou aqui na aula passada que a gente quer reforçar é a ideia de que, ao contrário de alguns anos atrás, nós não vamos tratar pós-modernidade como uma entidade inimiga da igreja, né? Ou como necessariamente ruim ou necessariamente boa, não é essa a pegada, né? A gente vai, sim, conhecer características do tempo em que a gente vive, né? A gente vai se informar, a gente vai compreender melhor como as coisas acontecem, por que elas são assim, né? Para justamente poder saber como a gente se posiciona nesse contexto. Qual é a minha forma de interagir, né? Eu como cristão, qual é a minha missão, qual é a missão nossa como igreja nesse contexto? Como é que a gente age e reage nesse contexto? Quais são as oportunidades que aparecem para nós, quais são os desafios, obviamente, né? Para responder dando a razão da nossa fé. Porque em qualquer tempo histórico a igreja sempre foi levada a dar a razão da sua fé. Porque crê no que crê. A igreja sempre sofreu resistência, a igreja sempre sofreu embates, a igreja sempre foi desafiada, né? Tanto é que a gente estuda aqui textos, cartas de apóstolos, né? Por exemplo, a uma igreja de 2000 anos atrás. Porque ela pode falar conosco ainda hoje. E muitos desses desafios continuam os mesmos. Na essência eles não mudaram. Mudam a capa de fora, muda algumas características, mudam as potencialidades, né? Mas não necessariamente muda a essência desse desafio ou a essência daquilo que a gente vai oferecer como resposta, né? Buscando sempre influenciar, transformar a realidade. É isso que a gente faz. A gente não vai mudar e vamos derrubar a pós-modernidade, né? Isso o Felipe deixou bem claro, não é assim que funciona, né? Até porque são movimentos que acontecem com suas características e eles transcorrem e vão, né, nesses ciclos e nesses pêndulos, vão se acomodando e se rearranjando, se reinventando. Mas tem certas questões que estão intrínsecas no ser humano, na realidade espiritual do ser humano e em Deus. E isso transpassa todo o tempo. Então, agora a gente só precisa entender como isso está contextualizado hoje. Okay? Então, uma pergunta que o Felipe fez que eu achei muito pertinente foi a seguinte: afinal de contas, a gente está se batendo ou lutando por uma tradição, um tradicionalismo, na verdade, um apego a certos hábitos ou a certas tradições, por elas mesmas como um fim,
ou a gente realmente está combatendo o combate do reino de Deus, né? Para que a gente não fique caçando bruxas ou em embates quixotescos, quando na verdade o cerne está em outro lugar. Então a gente tem que tomar esse cuidado também. E aí eu dou um exemplo aqui, né? Alguns exemplos, né? Ora, hoje nós temos, não sei se vocês vão ver legal, vou até apagar aqui para ficar um pouquinho melhor, mas eu tenho hoje a Bíblia no meu celular. E eu tenho a Bíblia digital, vou usar com o dedo, né? Não, eu tenho a Bíblia analógica. Ora, esse conteúdo aqui é menos espiritual do que esse aqui? A santidade do texto, a verdade do texto está na mídia que eu uso? É claro que não. Então é uma característica do tempo em que eu vivo ter um formato e ter uma ferramenta diferente. Eu não posso sacralizar um, né, e desprezar o outro e vice-versa. Mas é um fato que esse formato aqui me traz alguns desafios em paralelo. São características bem específicas desse tempo. Eu posso dizer assim, bom, o texto sagrado aqui é o mesmo, mas eu tenho que estar consciente de que aqui eu tenho outras fontes de distração muito fáceis e à minha mão. Isso é uma característica do nosso tempo, a quantidade de fontes de distração. Porque a gente tem uma quantidade de meios e de opções, né, de coisas chamando a nossa atenção que me dificultam o relacionamento com esse conteúdo sagrado da Bíblia. É um desafio do nosso tempo. Talvez as pessoas, quando um celular não existia, tinham outros desafios diferentes ou com menos potencial, né, de me distrair do que esse aqui. Semana passada no culto, eu ali, o pastor pregando, eu tenho o hábito de anotar em bloquinho, né? E aí eu percebi os irmãozinhos ali, puxa, no WhatsApp ali, né? Bem na pregação dele. É um desafio. Então você veja, isso não tem nada a ver com a mídia, mas eu tenho que estar consciente, eu como cristão, que olha, eu posso usar o meio, mas eu tenho que saber os desafios que ele me traz e como eu vou reagir a eles, né? Depois tem outras questões. Já vi estudos científicos falando sobre a nossa leitura numa mídia eletrônica e a nossa leitura numa mídia física, e alguns estudos demonstrando diferenças de capacidade de visão sobre o texto, etc. Mas isso é natural, por quê? Porque os tempos, eles vão trazendo as suas novidades, e depois essas coisas têm pontos positivos e alguns pontos não tão bons, ou, vamos dizer assim, negativos, e tem que se trabalhar com isso. São características, mas isso é o normal da coisa, e isso vai acontecer em qualquer esfera, né? Por exemplo, já houve um tempo em que a igreja daquele momento entendeu que só o latim era a língua sagrada para você ter o seu momento ali de culto religioso. Hoje não é assim mais que acontece, mas era sagrado, né? Não fosse latim, a coisa não acontecia, né? Por uma série de razões, né? Não é o caso aqui porque foi assim, mas era, e com certeza alguém resistiu à mudança, de dizer, opa, não pode, estão querendo mexer, é pecado. Era pecado fazer? Muito pelo contrário, né? A gente quer mais é que todas as pessoas ouçam na sua língua a palavra de Deus, para que elas tenham a melhor compreensão possível. Por isso se traduz a Bíblia, por isso que, né, tem tradutores nos cultos. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus para elas, né? Mas houve um momento que isso não era permitido. Então essas questões muitas vezes são tradições mais humanas do que outra coisa, e a gente tem que estar atentos a isso, né? E por fim, você vai ver o seguinte, por exemplo, dois exemplos ali, né? Aqui ficou apagadinho, mas é um X aqui, né? Nós temos hoje como uma característica super presente, né, as relações que a gente tem através dos meios eletrônicos, as chamadas redes sociais, né?
meios de comunicação como o WhatsApp ou as redes sociais como Facebook, Instagram, etc. Ora, eles em si não são um problema. Eles em si não têm pecado intrínseco ou são uma arma contra os cristãos. Em si mesmos não, são apenas uma ferramenta, né? Inclusive com muitas características bastante positivas. A facilidade da comunicação, né? O alcance dessa comunicação, a rapidez, né? A possibilidade de você interagir com pessoas que você já não interagiria porque elas estão distantes de você. Hoje a gente tem amigos morando ao redor do mundo com os quais a gente sabe a notícia deles instantaneamente. Basta que eles façam a postagem lá e você aqui instantaneamente já fica sabendo. Isso é bom. Mas tem outros pontos que não são tão bons e que isso nos traz, que vai depender muito de nós, como a gente vai usar isso e como a gente vai reagir a isso, né? Por exemplo, essas relações via redes sociais, elas também são assim, apresentam algumas características complicadas, né? A gente começa a observar, por exemplo, que algumas pessoas acabam degradando a qualidade do relacionamento através da rede social. Por quê? Porque como não está ali cara a cara, face to face ali para falar, acaba sendo muito mais duro na forma de falar do que falaria se tivesse frente a frente com a pessoa. Vejo pessoas que tinham um bom relacionamento que não tem mais. Eu mesmo sou desafiado a não julgar as pessoas. Por quê? Quando você lê ali aquilo que a pessoa postou, eu dou a entonação que ela quis, eu ponho na minha imaginação toda uma intenção naquilo que a pessoa pôs, escreveu, postou e que não necessariamente ela tenha. Então é fácil julgar, é fácil mal compreender, é fácil essa ferramenta ela potencializa, por exemplo, o exibicionismo das pessoas, né? Pessoas que postam coisas porque elas precisam aparecer de alguma forma, né? Potencializa ou deixam à mostra certas imaturidades. A ferramenta em si não faz isso, mas ela traz consigo um potencial. Então o que eu tenho que estar? Consciente. Eu não posso perder o meu senso crítico. Eu não posso perder um coração que sabe avaliar as coisas, julgar as coisas e reter aquilo que é bom, e submeter todas as coisas. Já conversei com amigos, eu mesmo quase estou tomando a mesma decisão, por exemplo, de dar um tempo, afastar um pouco, para desintoxicar de certas coisas. Culpa de quem posta? Não, isso é um problema meu, não necessariamente das pessoas. Fofoca ou maledicência ou informações não verdadeiras fazem parte da vida do ser humano desde sempre. Só que agora, em vez de eu falar para 10, eu falo para 1 milhão se eu quiser, com muito mais velocidade. Então o potencial do alcance é muito grande, mas a essência está em mim, de usar aquilo bem ou mal. Então a gente, tendo essa consciência, que a gente precisa ter clareza, né? Clareza, enxergar as coisas e avaliar. Então esse foi o objetivo. Felipe, você me corrija se eu falar qualquer coisa que não esteja alinhada ou correta. Ainda é bom ter professor junto, né, na aula anterior, que ele pode me puxar ele aqui no bom sentido e me fazer as correções que forem necessárias, né? Mas é mais ou menos por aí, né, Felipe? O contexto que você trouxe, obviamente que tem muito mais informação, e aí você pode trabalhar aí assistindo a aula do YouTube e indo no detalhe, tá? Entrando na nossa aula de hoje, nosso tema é na contramão da cultura, né? E eu gostei de fazer, eu gostei da ideia do Felipe, vou dar um segundo título aqui, né? Na verdade, há um tempo atrás, eu tive a oportunidade, comentei isso na aula passada, de falar sobre como é ser cristão num contexto anticristão ou num meio anticristão. Como que é isso? Que história é essa de anticristão? É o que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. Qual é o meu objetivo? Bom, na década de 90, mais precisamente no ano de 1991, Hollywood lançou um filme chamado Dormindo com o Inimigo.
um dos filmes aí, início da carreira da Julia Roberts. E esse filme ele fez muito sucesso na época. Basicamente, ele é a história de uma moça que encontra um cara muito bem sucedido, bonitão, charmoso, né, atraente, sedutor, e ela pensou em estar casando, então eles se casam, estar casando com um cara ideal, né? Poxa, o cara tinha aparentemente as qualidades ideais, né? O problema é que uma vez casados, quando ela se deu conta, ela estava casada, ela estava literalmente dormindo com um inimigo, porque era um cara extremamente ciumento e violento. Então a história do filme é essa: ela começa a sofrer violência, né, desse marido, né, ele bate muito nela e tal, a ponto de que ela vai fingir a morte dela, né, para ela poder fugir e morar com outro nome em outra cidade para escapar dele, né? Então, por que eu trouxe essa ilustração aqui, né? Porque nós, irmãos, precisamos estar conscientes, então, como eu falei, do tempo em que nós vivemos e dos desafios que nos são trazidos, não apenas por esse tempo, mas desafios que estão aí desde que, entre aspas, o mundo é mundo, né? E a gente, conhecendo esse inimigo, conhecendo as artimanhas, as armadilhas, conhecendo os perigos que ele nos representa, a gente pode não se associar ou não estar tranquilos, de repente vivendo algo e estando à mercê depois de descobrir que aquilo que era encantador, aquilo que era de uma certa forma sedutor, vai se tornar morte, ameaças e morte para nós. Então é ficarmos espertos. Que desafios eu tenho hoje como cristão, e que a gente vai ver que não são apenas de hoje, na verdade, qualquer cristão de qualquer época enfrenta esse tipo de luta, e que a gente precisa ficar bastante esperto, né? Então vamos lá. Bom, eu quero começar com vocês lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Vamos lá? Quem pode ler para a gente Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 5? Quem vai? A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: não, nós podemos comer os frutos de todas as árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis e nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Muito bem. Então aqui a gente tem um texto que a gente conhece muito bem, né? Fala o texto sobre a queda do ser humano, da humanidade, né? Onde homem e mulher desobedecem a Deus, a uma ordem que Deus deu, dão ouvidos a Satanás, né? A antiga serpente, e são enganados então e levados a adotar uma postura diferente daquilo que Deus orientou. O que eu acho interessante observar nesse texto aqui? Quando eu falo sobre conhecer o nosso inimigo, ou conhecer esse contexto que seria anticristão, tudo começa a entender como Satanás age e como Satanás trabalha contra nós, né? E na humanidade e contra nós mesmo sendo cristãos, né? Então veja lá, aqui nos versículos aqui do capítulo 3, a gente vê essa conversa, né, da serpente com Eva, e posteriormente Adão entrando junto, né, no jogo, e a gente vê claramente o seguinte: a primeira coisa que ele faz é distorcer a palavra e dar para a palavra um peso. Uma das características
mais marcantes e desafiadoras que a gente tem, ou questionamentos que o mundo nos traz, é sobre quem Deus é e principalmente aquilo que Deus nos fala. Deus é sempre apresentado como um Deus assim, cujo mandamento é pesado, cuja ordenança é tolhedora, é castradora, né? É algo que nos deixa presos, algo que nos deixaria limitados, né? Sob um cabresto, sob uma prisão. Você vai ver sempre o mundo se posicionando quando se refere às ordenanças do nosso Deus, aquilo que a gente crê que é a vontade de Deus para nós, como sendo algo pesado, ultrapassado, algo limitador. É exatamente o que ele diz aqui. E a gente vai ver, em comparação com Gênesis 2, 16 e 17, qual foi exatamente o conteúdo do que Deus falou e como Satanás contrapõe esse conteúdo. Eu vou ler aqui Gênesis 2, 16 e 17, que diz assim, Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. E quando a gente compara isso com a primeira fala ali da serpente, no versículo 2, diz assim: respondeu a mulher à serpente, um pouquinho antes, no 1, né? E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? É verdade, mulher, que vocês não podem comer de árvore nenhuma? É verdade que, nossa, veja que lindo esse jardim, né? Quanta coisa boa, vocês não podem fazer nada, né? Vocês são limitados, né? E aí a mulher diz: não é isso. Na verdade, a gente pode comer de tudo, mas não pode comer daquela árvore. E aí depois vem, né, depois de colocar esse peso, vem a mentira. O que Deus tinha dito? Se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês morrerão. E aí ele vai dizer aqui, disse a serpente à mulher, versículo 4, com certeza não morrereis. Então a gente vê Satanás numa estratégia de sempre mentir e dizer que aquilo que Deus diz não é assim. Certamente não morrereis. Deus diz: certamente morrereis. E Satanás diz: certamente não morrereis. E aí ele vai trazer então a tentação a uma rebelião, né? No versículo 5 ele vai distorcer Deus para eles, esse Deus que os criou, esse Deus que os ensinava, esse Deus que tinha um relacionamento com eles, esse Deus que colocou eles num lugar que a gente não consegue imaginar o quanto era perfeito, maravilhoso, agradável, em que eles tinham tudo, né? E aí ele vai dizer: Deus sabe, né, versículo 5, que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão. Aí sim vocês vão conhecer as coisas de verdade. Os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí vem o complemento, né? Versículo 6, então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então ele leva a essa tentação, a uma rebelião, né, a desobedecer aquilo que Deus tinha ordenado, e por fim a uma idolatria, porque eles tiram Deus da posição de Deus, e agora ele diz: não, vocês serão como Deus. Para que estar debaixo de Deus? Para que estar assim castrados? Para que estar limitados, se vocês podem conhecer todas as coisas como Ele e ser como Ele? Então, na mesma rebelião, no mesmo pecado que Satanás cometeu, então ele induz, ali tenta o ser humano a leva essa prova para que ele então escolha, e seduz o ser humano com esse discurso, né? Não, as coisas não são como Deus diz, né? A palavra que Deus falou não é verdadeira,
Ele na verdade não é bom, ele na verdade é um Deus ciumento, né, que quer limitar vocês precisam se libertar dessa castração, dessa limitação, e vocês serão como ele, né, conhecerão todas as coisas, serão assim como ele é. E aí eles veem que aquilo era desejável, era agradável, era bom, e vão lá então e desobedecem, né? E se colocam então nessa posição de querer assumir o controle das coisas. Então aí, na escolha do ser humano em se rebelar, a gente então conhece as consequências disso, né? Que é toda a queda da humanidade, a situação da entrada do pecado na humanidade, da maldade, a separação que aconteceu entre o ser humano e Deus. O ser humano já não podia mais ter vida eterna, não podia mais, né, viver eternamente sobre a terra, não podia mais estar dentro do jardim, não podia mais ficar nessa condição. Pecou. E aí esse pecado trouxe toda a separação e todas as consequências. Deus é um Deus de unidade, né? Ele, entre Pai, Filho e o Espírito Santo, há uma unidade maravilhosa, uma unidade em amor perfeito, em equilíbrio, uma coexistência maravilhosa nesse grande mistério chamado Trindade, né? Nesse Deus que é um e que é três, mas é uma unidade perfeita. Havia unidade na criação, havia unidade entre os seres humanos, entre homem e mulher, havia unidade entre toda a natureza, havia unidade do ser humano com a natureza criada. E há então agora toda uma quebra desse relacionamento. Não há mais unidade com Deus, não há mais unidade entre os homens, não há mais unidade com a criação. Então, a gente vê as consequências dessa queda. E aí a gente vai ver o seguinte: Satanás não mudou na sua forma de agir. E até hoje, Satanás vai trazer esse confronto com as verdades de Deus, com a palavra, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus determina, daquilo que Deus revela. Vai dizer, não é assim. Não é assim. E isso não é hoje, não foi há um século atrás, isso é desde a criação, né? Um pouco depois da criação ele entrou dessa forma e continua levando o homem a se colocar numa oposição a Deus, e continua tentando o homem e continua governando num sistema que a Bíblia chama de mundo. O sistema desse mundo, esse mundo é governado por essa mentalidade de Satanás. Vamos ver isso um pouquinho mais com detalhes então, em mais alguns textos. Vamos lá para 1 João 2, 15 a 17. Quem pode ler para a gente? 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, o apóstolo João, nessa carta aqui, que é uma carta muito interessante, se a gente quiser, para a gente ler, estudar, meditar, ele vai fazer muitas contraposições, muitas comparações, muitas ilustrações entre vida e morte, amor e ódio, trevas e luz, estar com Deus, estar sem Deus. Lembrando que é um questionamento aqui, não para os que não conhecem, mas é uma carta escrita para nós, para a comunidade cristã da época e para nós hoje. Então esses desafios que estão aqui são desafios para os cristãos. E também, obviamente, uma mensagem para os de fora, porque
aqueles que estão fora estão na condição que está sendo denunciada aqui. E o que ele traz aqui, como o apóstolo Paulo, como Pedro, é dizer para a igreja: olha, sem Deus funciona assim. Antes as coisas andavam dessa forma. Vocês agora estão em outra condição por Jesus, por tudo que Jesus fez, por tudo que Deus fez por vocês. Agora vocês estão em outra condição, tem outra vida para vocês. Não andem mais dessa forma, não cabe mais a vocês viverem dessa forma. Então, quando a gente fala em contramão da cultura, ou viver, ter um caráter de cristão num ambiente que é anticristão, é justamente isso, é saber que o mundo tem um sistema que é contrário àquilo que Deus tem para nós, como vida verdadeira. Então o João vai falar assim, ó, não ame o mundo. O que ele está falando aqui? Será que ele está falando de um mundo natureza? Planeta Terra? Com certeza não. Será que ele está falando de um mundo aqueles que estão perdidos? Também não. Esse mundo que ele está falando aqui é um sistema, um sistema de valores, de crenças, de práticas que são contrárias a Deus, a sua santidade e a sua vontade. Então ele está sendo bem claro: você não ame esse mundo. Por que eu não posso amar o mundo? Porque se eu amo o mundo, o amor de Deus não consegue ocupar espaço no meu coração. Ou eu amo o mundo, ou eu tenho espaço ao amor de Deus. Tudo que há no mundo, o desejo da carne, as paixões carnais, o desejo dos olhos, a cobiça, o orgulho, a soberba, o poder, o possuir, a riqueza, o amor ao dinheiro, tudo isso não vem do Pai. Então o texto é bem claro. Há um sistema de valores, há um sistema de... Esses valores se tornam práticas que são contrárias a Deus. E nós estamos inseridos aqui dentro, a ponto de o apóstolo fazer esse alerta. Ora, se nós, uma vez convertidos, eu e você, uma vez que estamos aqui vivendo a nossa fé, conhecemos a Jesus, conhecemos a Deus, o adoramos, damos a nossa vida a Ele, não corrêssemos o perigo de amar o mundo, esse alerta não estaria aqui. Faria sentido. Eu estou imune. Eu me converti, ou eu entendi, eu leio a Bíblia, eu venho aos cultos, agora eu estou numa redoma, então eu estou sossegado, acabou. Nada mais me faz mal. Não tenho mais como estar contrário à vontade de Deus. Tem. Esse é o alerta. Isso aqui não está escrito para qualquer pessoa, está escrito para crentes, para discípulos dele, para comunidades de fé, pessoas que estavam começando a caminhar com Deus. O mundo passa e seus desejos. Então, quando a gente vê lá atrás, lógico que isso dá muito mais aula e muito mais tempo para a gente trabalhar isso com profundidade. Mas o ser humano, quando ele conheceu o bem e o mal, então aquela rebelião, aquela desobediência àquilo que Deus tinha dito, e também tudo que trouxe junto à porta ficou aberta, e hoje o ser humano ele é dominado, a Bíblia diz que ele anda em trevas, que ele está morto. Nós, sem Cristo, estamos mortos em delitos e pecados. Nós não somos apenas perdoados, muito mais que perdoados, nós somos salvos. Jesus veio salvar aquele que estava morto. Muito bem. Então, essa humanidade em rebelião a Deus, a Bíblia vai falar que nós estávamos em inimizade com Deus. Estávamos em trevas, estávamos mortos. Essa é a condição do homem natural. Eu escutei uma ministração muito interessante esses dias, falando sobre 3 homens: o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual.